Pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma live hoje, para honra e glória de Deus. Sejam muito bem-vindos, porque não é apenas só uma live, mas é a palavra de Deus sendo transmitida. E que o Senhor Jesus possa falar grandemente em vossos corações. Sejam muito bem-vindos e que neste momento você possa receber a palavra que venha falar contigo. Muitas das vezes não é aquilo que a gente gostaria que fosse ouvido, mas fique sabendo que é aquilo que a gente precisamos aprender da parte do Senhor para a nossa vida. Nem sempre a palavra de Deus vai falar aquilo que a gente quer ouvir, mas vai falar aquilo que a gente precisamos ouvir para que cada dia a gente venha crescer em graça e conhecimento com Ele. E neste momento eu já te convido a orar juntamente comigo e que o Senhor Jesus possa falar grandemente em seus corações. Senhor meu Deus, Pai, neste momento, Senhor, alcança essas vidas, Pai, que aqui estão nesta noite, Senhor, voltada para aprender do Senhor, voltada, Senhor, para poder buscar mais de Ti, de coração aberto, Pai, para Te receber. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Tu és o Deus, Pai, que conhece o dia a dia de cada pessoa que aqui se faz presente. O Senhor sabe os sonhos, o Senhor sabe os desejos. O Senhor sabe, Pai, que ninguém parou o tempo aqui, Senhor, simplesmente para assistir uma live, mas parou, Senhor, para que pudesse ouvir a palavra do Senhor, para que pudesse, Senhor Jesus Cristo, Pai, ouvir uma palavra que vinha do seu coração para o coração deles, Pai. Senhor Jesus Cristo, Pai, a palavra ela não é minha, a palavra é simplesmente sua. E aqui, Senhor, tem vidas, Pai, que precisam do Senhor, Pai. Precisa de Ti, porque de mim eu não tenho nada. Mas o Senhor é o dono do ouro, é o dono da prata. E é em Ti que a gente confia. E é em Ti que a gente deposita toda a nossa expectativa. Porque se a gente lançar sobre o homem, frustramos. Mas quando lançamos em quem o Senhor é, a gente simplesmente permanecemos na Tua presença por amor ao Senhor. Espírito Santo de Deus, Pai, que neste momento, Pai, Senhor, abra as comportas do céu. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, Pai. E que o Senhor possa falar, Pai, grandemente com cada pessoa. Deus, Pai, porque Tu és o Deus, Pai, que sabe, conhece, contempla o coração de cada um, Pai. E que nesta noite, Senhor, venha jogar por terra, Pai, toda síndrome de pensamento acelerado, Pai. Venha jogar por terra, Senhor, toda perturbação mental, perturbação emocional. Espírito Santo de Deus, Pai, vai jogando por terra toda ansiedade, toda opressão, toda depressão. Aonde houver, Senhor, uma pessoa, Pai, com pensamento, Senhor Jesus Cristo, que não corresponde aos seus, porque às vezes está passando por uma situação complicada, difícil, muitas vezes, Pai, quer ceifar a própria vida, que o Senhor, Pai, alcance essas pessoas, Pai, alcança, Senhor, e tome elas nas suas mãos, Pai, para que elas não venham fazer aquilo que não é do Senhor, para que elas não venham dar ouvido, Pai, à voz do diabo, para que elas não venham dar ouvido, Senhor, muitas das vezes as afrontas que vêm à mente, Pai. Deus, neste momento, Pai, eu me rendo a Ti, eu me entrego a Ti, Pai, porque a palavra é simplesmente Sua, Pai. Ela não é minha, Jesus Cristo. E que nesta noite o Senhor venha falar com cada coração, Pai. Que pessoas dessa live venham se surpreender, Senhor, porque a palavra é Tua, Pai. E quando se trata da Tua palavra, é uma responsabilidade muito grande estar ministrando. É uma responsabilidade imensa, Pai, de estar aqui, Pai, e falando de Ti, Senhor. Independente, Pai, na onde eu estiver, Senhor, falar da Tua palavra é uma responsabilidade, porque a Sua própria palavra fala, Pai, que não devemos usar o Seu nome em vão. De tão poderoso que é, de tão tamanha é a responsabilidade que não podemos falar nem o Seu nome em vão. Espírito Santo, nesta noite, Pai, eu simplesmente me diminuo para que o Senhor cresça, para que o Senhor apareça, para que a Tua vontade seja feita, porque de mim, Pai, eu nada tenho, mas que Tu és o Deus que cresce, Tu és o Deus que resplandece em cada vida, e que o Senhor possa ser luz, Pai, na vida dessas pessoas. E que Seu nome, Pai, venha resplandecer, Senhor. Porque, Pai, não é para minha honra, não é para minha glória, nada disso.
É para sua honra, Pai. É para tua glória, Pai. É para o Senhor, Pai. Então, Jesus Cristo, Pai, a única coisa que eu te peço, faça o seu querer, faça a tua vontade e que sempre prevaleça a tua vontade, Pai, porque a tua vontade ela é boa, é perfeita e agradável. E vamos para a palavra de Deus. A palavra, abre a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo de número 3, verso de número 14. Capítulo 3, verso 14. Que diz assim: por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corrombados com o poder do seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados, afundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, e o comprimento, e a altura, e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Mas eu quero frisar aqui com vocês, e por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo nasceu no ano 10 depois de Cristo, em Tarso, na atual Turquia. Ele é filho de um homem muito rico, senão ele não morava ali em Tarso, e o seu pai era comerciante, e por ser um homem altamente rico, da sua nobreza, Paulo, ele estuda com um dos homens mais, como que eu posso te explicar? Um homem muito talentoso, mas não só talentoso, ele era um filósofo. O nome dele é Gamaliel, neto de Hilel. E este homem ensina a Paulo sobre os princípios, conhecimentos e passa a ele tudo o que ele precisa saber dentro da hierarquia a qual ele pertencia. Lembrando que o pai de Paulo pertencia ao povo judeu. Ele era da tribo de Benjamim. Só que quando ele está localizado em Tarso, ele possui uma nova cidadania. A Bíblia vai nos dizer que Paulo ele possui a cidadania romana. Provavelmente ele herdou essa cidadania pelo seu pai. Lembrando que não bastava ser rico, não bastava ser apenas uma pessoa de uma classe alta para poder herdar a cidadania romana. Ele precisava ter acesso ao sinédrio, precisava ter acesso aos doutores da lei. E diante disso, ele tinha acesso aos doutores da lei. Paulo tinha acesso a todas as pessoas a qual ele precisava herdar aquele conhecimento e também as diretrizes. A Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele mora em Tarso, que é um centro de cultura grega. Ou seja, ele está localizado num lugar muito bem requisitado. Ele está num lugar muito bem aprimorado dentro dos seus recursos. E quando ele já é um homem grande, ele agora vai se tornar chefe do grupo dos fariseus. E diante disso, ele é o que agora? Um grande perseguidor. E ele sendo perseguidor, juntamente com esse povo da tribo dos fariseus, ele começa a ordenar matanças sobre a vida dos cristãos. Ele ordena para que os cristãos fossem mortos. Porque ele perseguia o povo cristão. Ele perseguia porque para ele estava servindo a Deus e mantendo a pureza da lei. Porque ele era um homem cego. Ele era cego diante dos seus conhecimentos. Ele era cego diante das suas diretrizes. Ele era cego diante do que ele conhecia. Porque ele conhecia a lei. Ele sabia
meio por cima a respeito de Cristo, mas o que ele sabia a respeito de Cristo se baseava na lei dos fariseus, se baseava apenas nos mandamentos. E o que adianta ter os mandamentos se nós não sabemos quem é Cristo? Não vale de nada, porque os mandamentos de Cristo estão para ser seguidos. Mas a partir do momento que a gente segue a lei, mas não sabemos quem é o autor dela, é a mesma coisa de nós não sabemos a quem a gente está seguindo. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele está ali diante daquele grupo fariseu, daquele grupo extremista, e começa a matar aquelas pessoas, ele começa a comandar a morte. Só que, lembrando que um dia ele teve um encontro com Cristo, quando ele estava indo juntamente com o seu grupo a Damasco. E ali em Damasco, Deus o chama e fala: Paulo, Paulo, a quem tu me persegue? E de repente, quando ele ouve aquela voz, ele cai do cavalo, ele olha e fala: Cristo, como assim? Ou seja, ele teve um entendimento dele aberto, ele teve os seus olhos abertos diante de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa, muitos podem ter um encontro com Cristo. Ter um encontro com Cristo qualquer um pode ter, agora ter um entendimento aberto, ter a sua visão aberta diante de quem é Deus. Saber quem ele é no seu íntimo, isso é para poucos. Isso é para poucos, porque ter um encontro com Deus qualquer um pode ter, mas ter um entendimento transformado não acontece assim tão rápido. E com Paulo foi instantaneamente, ele teve seu entendimento transformado. Lembra também de Isaías? Quando Isaías vê do alto sublime trono o próprio Cristo, ele teve o quê? O seu entendimento aberto. O que é ter um entendimento aberto? É você ter noção daquilo que faz de errado. É você ter noção dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros e falar: meu Deus, como eu sou pecador, olha só, ai de mim. E foi isso que Paulo teve seu entendimento aberto. E Paulo, quando ele teve seu entendimento aberto, ele ficou cego durante alguns dias. A Bíblia vai nos relatar que ele ficou cego durante uns 3 meses, porque seus olhos ficaram cheios de escamas, e por ficar cheio de escamas ele não conseguia ver nada, e ele vai para um lugar, e Deus fala para Ananias e até Paulo, para poder batizá-lo, para poder dar o direcionamento que agora ele precisa diante do conceito de quem é Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que Paulo, ele fica ali naquele local, ali dentro de Damasco mesmo, e ele recebe a visita de Ananias. Ananias com certeza foi com muito medo. Foi com muito medo para conversar com Paulo. Por quê? Paulo era um perseguidor. Paulo mandava matar os cristãos. Mas só que Deus já tinha avisado ele que ele agora é um homem transformado. Mas mesmo assim ele temeu. Mas ele foi. Ele foi. E ele o batiza Paulo. Agora Paulo faz parte do ministério de Cristo. Paulo agora, ele é um homem transformado diante de Deus. Por isso que Paulo escreve em Romanos capítulo 12, verso 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então o que Paulo teve? Uma renovação do entendimento dele, de mente. Ele teve a mente dele transformada. E a partir do momento que a gente tem uma mente transformada sobre quem é Cristo, as nossas ações vão ser transformadas, a maneira de falar vai ser transformado, o nosso modo de sentir vai ser transformado. Por quê? Porque não sou eu mais que habita em mim, mas Cristo é que vivifica em mim e que me direciona ao que Ele quer. Ou seja, a minha vontade não prevalece mais. A minha vontade se acaba de quem eu sou. O meu eu é destruído para que prevaleça a vontade de Cristo e ao que Ele é. E aí o que acontece diante disso agora? O que acontece? Acontece que agora Paulo, ele é o mensageiro da palavra. E ele começa a ministrar ali mesmo em Damasco. E Deus então começa agora a enviar Paulo para outros lugares. Um homem filósofo, um homem que vem de um lugar todo conceituado de Tarso, um homem que teve uma família toda dos seus requisitos, padrões de estabilidade financeira e tudo mais. Deus pegou Paulo para ministrar o evangelho. Só que o ministério de evangelho é para qual povo? Os gentios. O ministério de Paulo é direcionado aos gentios.
E Paulo agora começa a ministrar a palavra. E os fariseus sabem que Paulo agora é um cristão. Agora os cristãos também sabem que Paulo é um cristão. Só que o povo começa a perseguir Paulo, porque é o que ele fazia. E agora, mas por que também as pessoas começaram a perseguir? Porque a palavra dele saía poder. Era diferente. O fato de Paulo agora ser diferente, muitos cristãos também incomodava. O fato de Paulo também saber coisas que muitos deles falavam, mas não era tudo que Paulo tinha de conhecimento. O que eles tinham baseado no conhecimento de Paulo o incomodavam. E o interessante aqui na palavra de Deus fala que Paulo agora está em Roma. E ele começa a ministrar. Só que o que acontece? Paulo é preso. Paulo está sob uma prisão domiciliar. Ele está preso. E por que ele foi preso? Ele foi preso por pregar as boas novas aos povos gentios. E por isso ele foi preso. Os religiosos de Jerusalém, eles chegaram até os romanos para que Paulo fosse preso e julgado, alegando traição e alegando também que ele colocou judeus a uma rebelião, para que ele fosse agora julgado. E Paulo estava clamando a Deus. E a Bíblia vai nos dizer o que Paulo fala. E por esta causa, eu me coloco de joelho perante o Pai. Sabe o que é mais tremendo nesta palavra? Quando eu começo a ler Efésios capítulo 3, verso de número 14. E por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai. Paulo não estava se colocando de joelhos diante daquela prisão. Ele estava preso, mas ele não estava se importando pelo fato dele estar preso. Paulo estava numa situação miserável ali dentro daquela cadeia, mas ele não estava orando: Deus, me tira dessa prisão, Deus, faça um milagre, Deus, entra nesse julgamento e faça com que eu seja absorvido, porque eu estava falando do Senhor. Deus, eu não estou fazendo nada de errado, Deus, faça algum milagre. Não, Paulo não orou por isso. Boa noite, Fátima. Paulo não orou por isso. Sabe o que ele orou? Para que a mensagem de Deus chegasse ao povo gentil. Era isso que Paulo estava de joelhos, para que a palavra de Deus chegasse àquelas pessoas que não conheciam quem era Cristo. E quando eu começo a analisar esse fato de ter colocado de joelho perante o Pai e não colocou as suas condições, e não colocou o que ele passava, e por que ele não colocou as condições dele, as circunstâncias? Porque ele sabia que Deus estava no controle de todas as coisas. O mundo não coopera no governo do próprio Satanás, por mais que ele é que domina. Tudo acontece com permissão de Deus, tudo acontece para cumprimento da palavra de Deus. Isso não quer dizer que Deus não está sob controle de todas as coisas. O fato das coisas não estar dando certo na sua vida não significa que Deus perdeu o controle dela, não significa que Deus esqueceu de você. Significa o quê? Que ele está vendo e ele está falando: eu estou contigo. E é chegado o momento, aquilo que você vê que parece que não está dando certo, sou eu, Deus, que estou trabalhando, sou eu, Deus, que estou curando, e sou eu, Deus, que estou agindo e entrando em lugares que o homem não entra, entrando em patamares que jamais alguém podia entrar, a não ser o próprio Deus. E quando parece que nada está acontecendo, é aí que Deus está dizendo: eu estou no controle, porque nada foge do meu controle. O fato de muitas das vezes a gente não ver com nossos próprios olhos o agir de Deus não significa que ele não está agindo. A gente precisa simplesmente falar: Deus, tira meus olhos carnais de mim, para que eu pare de olhar a superfície, mas coloque em mim olhos espirituais, para que eu possa ver, ter a visão do Senhor, a visão de águia, para que não venha ficar na superficialidade. Porque quando a gente fica no superfície, achamos que Deus não está agindo, achamos que Deus não está no controle. Paulo fala: e por esta causa me coloco de joelhos perante o Pai, porque ele sabia que Deus estava com ele dentro daquela prisão. Ele sabia que Deus não ia deixar ele abandonado. Ele sabia que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. E que amor é esse? Um amor
que o homem não pode dar, um amor que muitas das vezes as pessoas casam e acham que o marido vai dar, ou a esposa vai suprir. Não, esse amor tem que ser suprido por Jesus. Esse vazio existencial na nossa alma tem que ser suprido por Ele. Hoje, porque o mundo clama e fala tanto de amor, que Deus é amor, Deus é amor. Eu vou dizer uma coisa para você. Deus é amor, mas sabe que amor é esse? Um amor que Deus enviou seu único filho para morrer por nós. Este é o verdadeiro amor. O mundo briga por amor. O mundo tem clamado falando, Jesus é amor, Deus é amor, Deus é amor e Deus é amor. Mas muitos não sabem que amor é esse. Sabe que amor é esse? É o amor que a gente tem que estar disposto a nos dar nossa carne, crucificar ela para o pecado e viver para Cristo. Foi isso que Paulo fez. Foi isso que Paulo fez. Paulo crucificou a sua carne para não fazer a vontade dele, mas fazer a vontade de Cristo. Este é o amor verdadeiro. O amor se baseia em quem Cristo é. Quem não sentiu a essência do amor verdadeiro não tem como querer viver uma vida que fala que Deus é amor e se basear nas minhas vontades. Se basear no meu egoísmo, se basear no meu eu. Não tem como viver uma vida e falar que Deus é amor e eu faço tudo do jeito que eu quero, vivo da forma que eu quero, faço tudo aquilo que a minha carne pede. Não é isso, não é o verdadeiro amor. Isso é submeter às vontades do meu eu, às vontades dos meus desejos carnais, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O verdadeiro amor quer que eu crucifique a minha carne para viver para Cristo. Paulo continua dizendo, e por esta causa eu me coloco de joelho perante o Pai. Viver para Cristo não é fácil. Morrer para Cristo não é fácil. Sabemos que tudo pode estar cooperando para o mal. Parece que nada está dando certo. Mas quando a gente decide falar, eu vivo para Cristo, é renunciar minha própria carne, meus próprios desejos e falar, Deus, eu te amo e por este amor eu estou disposta a morrer por ti. Esse é o verdadeiro amor. É um amor que temos que crucificar a nossa carne para morrer para Cristo. Paulo estava preso por ter pregado as boas novas. E vou dizer para você, o ministério de Paulo, se a gente for parar para analisarmos e ler as cartas dele, os livros, vamos ver que por todas as coisas que ele passou, por todas as circunstâncias, ele nunca o questionou. Paulo, e quando ele teve a sua mente transformada por Deus, ele fez o que poucos fizeram diante das escrituras da Bíblia. Paulo foi o maior escritor da Bíblia. Sabe o que é mais interessante? É que a maioria das cartas que Paulo escreveu, ele estava preso. Ele estava preso, mas mesmo preso, ele fez a vontade de Cristo. E o mais interessante é que em todas essas esferas de Paulo, quando ele estava preso, ele orava, ele clamava para quê? Para que a mensagem de Deus chegasse às pessoas que não conheciam Deus, que não sabiam do nome de Cristo. E por isso que Paulo fala tanto. E não vos conformeis com este mundo. Por que não vos conformeis com esse mundo? O mundo quer nos controlar. Só que Deus quer nos transformar. O mundo quer nos moldar ao padrão deles, ao padrão de vida deles. Mas Jesus quer nos transformar para que nós venhamos ter um entendimento voltado a Ele. Para que a gente venha ter uma mente edificada em quem Ele é. O próprio Cristo sofreu as duras rejeições do seu próprio povo. E por que a gente não vai ser rejeitado? E por que a gente não vai sentir triste, não vai sentir tristeza? E por que achamos que a gente vai ser amado por tudo e por todos? Se o próprio Cristo foi rejeitado, o próprio Cristo foi caluniado, o próprio Cristo teve o seu rosto que muitos cuspiram, bateram, chicotearam. E por que nós vamos ser amados por todos e por tudo e ser aplaudido? Não, o verdadeiro evangelho não é esse. O verdadeiro evangelho é sacrifício, é renúncia. Por isso Paulo vai dizer, por esta causa eu me coloco de joelhos perante o Pai.
Todos nós temos uma causa. Não estou desmerecendo as tuas preocupações, os teus problemas. Se você tem, coloque diante de Deus. Coloque diante dele tudo que você está sentindo, tudo que você está passando, porque Deus vai dar vitória. Só que o nosso maior alvo é aqui que Cristo falou pra gente: buscai primeiramente o teu reino e a tua justiça, e as demais coisas vos acrescentará. Isso não quer dizer que a gente não pode buscar por aquilo que a gente sonha, por aquilo que a gente quer. Não. Mas o que Deus está querendo dizer é o quê? Que quando a gente busca o reino dele, a justiça dele, ele está cuidando de cada detalhe da nossa história. Ele está cuidando de cada detalhe daquilo que a gente precisa. Ele é o Deus que está andando com a gente sobre as águas. Ele é o quarto homem da fornalha. O rio não submergerão. Ele é o Deus que entra conosco no fogo. Ele é o Deus que cuida de nós em meio à tempestade. Ele é o Deus que está no barco e não deixa que o barco afunda. Ele é o Deus que em todos os tempos, em todos os momentos, Ele não me esqueceu de mim, Ele não esqueceu de você. Ele é o Deus que está conosco no deserto. Ele é o Deus que passa esse rio Jordão para entrar na terra prometida. Ele é o Deus de Israel. Ele é o Deus que estava com o povo lá no Egito sendo escravizado. Ele é o Deus que não esqueceu de mim, não esqueceu de você. E por esta causa, nesta noite, Ele está dizendo que o quê? Que nós estamos de joelhos e perante o Pai. Ele é quem intercede por nós. E qual é a causa que você tem colocado diante de Deus que Deus não possa resolver? Qual é a causa que você tem colocado diante de Deus que Ele não possa operar? Qual é a causa que você tem colocado diante de Deus que Ele não possa agir? Porque operando Ele, ninguém impedirá. Todas as coisas são possíveis a quem crê. Tudo é possível a quem crê. Os religiosos daquela época perseguiam tanto Paulo, por quê? Porque eles não criam no Messias, eles não criam na palavra de Cristo. E por não crer na palavra de Cristo, eles os perseguiam, Paulo. Porque incomodava o simples fato de que Paulo estava levantando um povo para que fosse morar com Cristo. Deus chamou a mim, Deus chamou a você e Ele colocou nas suas mãos o ministério. Para quê? Para que vidas fossem alcançadas através da sua vida para o reino dEle. Deus conta comigo, Deus conta contigo. Você pode estar falando, mas Jeffrey, parece que a luta nunca vai acabar. Deixa eu dizer para você, as maiores guerras da nossa vida, diante das provas, são as maiores oportunidades que Deus começa a gerar na nossa vida. As provas são oportunidades, são os desafios que Jesus quer nos tratar. Sabe que quando Paulo ele teve o entendimento dele aberto diante de quem era Cristo, ele fez um ministério extraordinário. Paulo escreveu 13 cartas, viajou 27 cidades e 3 continentes. Estamos falando de uma época que não havia avião, carro e bicicleta, e ele fez a vontade de Deus. E essas viagens, a maioria delas foi feita sobre calúnia e perseguição. O exemplo de Paulo ele é muito claro. Paulo não desistiu de Cristo. Paulo entregou a sua vida a Cristo e foi até o final. O que tem feito você desistir de Jesus nesta noite? O que tem te afastado de Jesus? Porque Paulo, falando de Jesus, foi perseguido, foi caluniado, foi desprezado. E ele não desistiu de Cristo. E por que muitas das vezes a gente desiste dele? Porque a gente muitas das vezes quer tanto se sentir amado. Mas deixa eu te falar uma coisa, o verdadeiro amor vem de Deus. O verdadeiro amor vem dele. Nós primeiramente precisamos ser amados por este Deus e não desistir dele. Não desista desse Deus que tem tanto a fazer pela sua vida, tanto a fazer pela sua história. E perante esta causa, Paulo fala, eu me coloco de joelhos. Talvez você tenha uma causa para colocar de joelhos nesta noite. Muitas das vezes é a causa que esteja na justiça. Muitas das vezes muitas das vezes não é nem causa que está na justiça. Muitas das vezes, sabe qual é a causa que a gente deveria, que a gente muitas das vezes tem que entrar de joelho? É a nossa própria vida.
para que nós venhamos ter uma mente transformada, uma mente transformada em Jesus. Saiba que quando você tem uma mente transformada em Jesus, sobre quem Ele é, a sua identidade vai ser ativada nele. Além de você ter a sua identidade ativada nele e uma clareza sobre quem Ele é, você vai ter seus olhos abertos diante de um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que você vai olhar para as suas dificuldades, para os seus problemas, e você vai falar: ah, Senhor Jesus, Pai, isso não é nada diante do que o Senhor já passou. Isso não é nada. E para a gente falar que isso não é nada diante do que Ele já passou, é porque temos uma mente clara em quem Ele é. E nós podemos ver em todas as coisas cooperar para o nosso bem. Porque nada acontece por um acaso. Jesus muitas das vezes nos leva ao deserto para ser curados, para ser sarados. E a maior cura que Deus quer curar esta noite, sabe qual é o seu coração? Que muitas das vezes tem sido tão maltratado. Muitas das vezes pessoas podem ter te machucado. Só que as mesmas feridas que foram abertas no seu coração são as feridas que Deus quer curar nesta noite no seu coração. A dor da rejeição, a dor da ofensa, a dor da crítica, a dor do julgamento. Deus quer te curar. Ele quer te fazer você completo nele. Ele quer te sarar. Muitas das vezes passamos por momentos tão tristes, tão tribulosos, e a gente não entende o porquê, mas não tem como entender. Muitas das vezes você pode falar: mas eu não fiz nada e fizeram isso comigo. Sim. E mesmo sem entender, a palavra de Deus fala: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Por quê? Porque com certeza, através disso que você passou, essa ferida, que pode estar aberta, quando Ele te curar, vai ser uma experiência na sua vida. E através dessa experiência, Deus vai usar você para que possa curar outras vidas. Deus, Ele quer sarar as suas feridas. Ele quer te curar. Por quê? Porque Ele não quer te fazer ser vítima da sua história. Deus não quer que você seja vítima do teu passado. Deus não quer que você seja vítima da sua história. Deus quer que você seja o quê? Revolução dela. Deus quer que você vá avante. Deus quer que você não olhe nem para a esquerda nem para a direita. Mas Ele quer que você prossiga, assim como Paulo prosseguiu. E não olhou para as perseguições. E não olhou para os fariseus que ele mesmo chefiava. E que depois voltou-se contra ele para tirar a vida dele. Ele não se importou com os líderes religiosos. Ele não se importou com ninguém. Porque ele sabia quem era Cristo. A gente tem que saber quem é Cristo no nosso íntimo particular com Ele. A gente precisamos saber. Porque hoje o que está acontecendo no mundo, infelizmente, o que mais está acontecendo? O mundo quer calar a igreja. O mundo quer calar a igreja. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Mas saiba que se muitos ainda querem calar a igreja, quer fechar as portas, quer atualizar a Bíblia, porque uma coisa eu vou dizer para você: a Bíblia não é antiga, a Bíblia não é moderna, a palavra de Cristo, ela é eterna. Ela é eterna, ela vive e fica em nosso coração. Mas muitos querem nos calar. Muitos querem que atualizar a Bíblia para poder fechar essa igreja, para poder colocar os teus princípios que não tem fundamento com a palavra de Deus, que não tem fundamento com Cristo. Muitos querem calar, mas saiba que a gente precisamos saber quem é Cristo e não deixar que isso aconteça. Precisamos lutar, precisamos orar. Nós temos uma causa para pôr de joelhos. Qual é esta causa? A causa é a palavra de Deus. A palavra de Deus tem que alcançar mais vidas. A palavra de Deus tem que ser compartilhada. A palavra de Deus não pode ficar simplesmente em altares, em púlpito, em quatro paredes, porque a gente não é microfone, a gente não é o púlpito, a gente não é as quatro paredes. Deus deixou
o ide fazer o evangelho, pregar a palavra. E porque muitos estão revoltados com esta palavra, porque se tornaram vítima das suas histórias. Cristo não faz mal a ninguém. Cristo, ele vai vir para nos confrontar os nossos erros, nossas práticas pecaminosas. Cristo vai nos confrontar comigo e contigo. A palavra de Deus, ela é confronto, mas esse confronto vai nos levar a uma liberdade nele. Esse confronto vai nos levar a uma cura nele. Este confronto vai nos levar a ter uma vida de eternidade nele. Este confronto que muitas das vezes vem para nos confrontar com o nosso eu, com nossas práticas pecaminosas, com a nossa vida, é para que venhamos ser pessoas melhores nele. Este confronto é necessário. É necessário. Por isso que a palavra de Deus sempre vai estar falando, não aquilo que a gente muitas das vezes quer ouvir, mas aquilo que a gente precisamos. Quando Paulo fala, e não vos conformeis com este mundo, o mundo quer nos controlar, a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir, a nossa forma de posicionar, o mundo quer nos controlar, mas Cristo quer nos transformar com o evangelho. Cristo quer nos ter nosso entendimento aberto diante do que ele é. Cristo quer que a gente morra para nós mesmos, para o pecado, e viva para ele. Cristo não nos abandonou, Cristo nos ama. Jesus ama a mim, Jesus ama você, e ele não desistiu de mim, não desistiu de você. Pode muitos ter te abandonado, mas Cristo não te abandonou, e Cristo não quer que a gente sejamos vítimas das nossas histórias, porque ele não foi. Jesus desfez de toda a sua glória, de toda a sua majestade e poder, pisou nesta terra, se fez de homem, veio escolheu sua mãe Maria, seu pai José, teve um pai terreno e um pai celestial, morou em Nazaré. A Bíblia vai nos dizer que quando Jesus está saindo de Nazaré, rumo às sinagogas para falar do seu pai, os doutores da lei o confrontou, os doutores da lei os caluniou, os doutores da lei falavam, você está blasfemando, porque não aceitavam ouvir a verdade. A verdade dói, a verdade nos confronta, mas é a verdade que nos liberta. A palavra de Deus vai dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade é o evangelho. E para nós conhecer essa verdade que liberta, que é cura, precisamos saber quem é Cristo. Precisamos saber quem ele é dentro de nós. Jesus não te abandonou. Jesus, ele não esqueceu de você. Jesus sabe do que eu e você precisa. E ele quer que nós tenhamos uma vida de intimidade com ele. Jesus quer que nós tenhamos uma vida devota a ele todos os dias. Jesus quer que a gente se entregue a este Deus que está pronto para nos abençoar, pronto para abrir as comportas do céu. Porque vou dizer uma coisa para você. No reino espiritual, tudo já está feito. As bênçãos já estão lá, tudo aquilo que a gente precisa, tudo que a gente necessita, saiba que já está tudo lá no reino espiritual. Aí você pode me dizer, mas Jeffrey, parece que nada, como assim tudo já está feito? E por que eu não recebo essa bênção? Porque nós não estamos prontos para receber. Somos a gente que não está pronto para receber. Então nesta noite saiba de uma coisa, quando você for orar, peça, Senhor, me prepare para receber o que já está pronto perante de mim. Me prepare para receber o que já está pronto, para que eu, diante das áreas que eu preciso, me prepare para receber as tuas bênçãos, porque elas já estão prontas, elas já estão feitas, eu só preciso acessar. Então me prepare para acessar o cumprimento das tuas promessas. Me prepare para acessar as promessas do Senhor na minha vida. Simplesmente pede preparação de Deus, capacitação de Deus. Peça, porque ele vai fazer o melhor sobre a sua vida. Assim como Paulo passou por perseguição, rejeição. Quem na história de Cristo nunca foi rejeitado? Nunca foi excluído? Quem do Evangelho? O próprio Cristo. E a gente precisamos, todos os dias, olhar para esse Deus que nunca nos abandonou. E que ama a mim. E que ama você. Este amor
tão incondicional. Um amor que ele veio ao mundo para nos dar uma vida eterna. Sabe que muitas das vezes o abraço que você quer ter, que muitas das vezes você não tem, Jesus é o abraço. Ele é a tua alegria. Ele é o amor que você precisa. Espere em Deus. Se coloca de joelhos diante das causas das quais você tanto precisa e busca o reino dele. Porque ele vai fazer o melhor pela sua vida. Grandes coisas o Senhor já preparou. Só te peço a preparação para acessar o que ele já tem sobre a sua vida. Não desista de Deus. Não desista. Só peça, Senhor, me prepara. Me prepare para avançar no cumprimento das tuas promessas. Não desiste do chamado, não desista do teu ministério. Não desista de nada, porque Cristo não desistiu de você. Pode estar passando por problemas difíceis. Você pode estar passando por momentos tão dolorosos. Mas Cristo está contigo. Cristo não te abandonou. Salmos 23 fala que a vara e o teu cajado nos consola. A palavra de Deus fala lá em Isaías: ainda antes que houvesse o dia eu sou, e que ninguém possa fazer escapar de suas mãos, e operando ele, ninguém impedirá. A palavra de Deus, ela é vida, ela é eficaz, ela é cura. E a palavra de Deus também fala, quando ele falou para Josué: tem de bom ânimo. Porque muitas das vezes vem a canseira, vem o desânimo, e nós nos sentimos tão aflitos, nos sentimos tão perdidos, mas Cristo quer que a gente tenha bom ânimo de continuar a jornada, bom ânimo de não desistir dele, bom ânimo de falar: Senhor, me ajuda, Senhor, Senhor, estou aqui. Esta é a palavra de Deus nesta noite. Esta é a palavra. Esta é a palavra. E quando eu estava meditando nessa palavra e por esta causa me coloco de joelhos, Deus começou a ministrar fortemente no meu coração. E eu falava: meu Deus, que amor é esse que Paulo teve? Um amor hoje que o mundo clama falando que o Senhor é amor. O Senhor é amor e o Senhor realmente é amor. Mas o verdadeiro amor é aquele que a gente esteja disposto a dar nossa vida para ele. Este é o verdadeiro amor, o amor que transcende todo entendimento. Esse é um verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, você se preserva diante de Deus, você se valoriza diante de Deus. Você vai aprender que você não é qualquer um diante de Deus. Você vai aprender que os seus valores nele é tão lindo, porque Jesus fala que nós somos príncipes e princesas diante dele. Que lindo! Esse é o verdadeiro amor. Um amor que nos transforma, um amor que nos cura, um amor que nos liberta. Esse é o verdadeiro amor. E o verdadeiro amor, de Jesus ainda fala na palavra dele que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Muitas das vezes a gente está precisando sentir mais e mais esse amor dentro de nós, para que nós paremos de sentir tanto medo, tanta insegurança. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E é esse amor que a gente precisamos ter no nosso coração constantemente. A palavra que eu tinha era até aqui, que Deus ministrou no meu coração, mas neste momento eu quero estar orando juntamente com vocês. Senhor meu Deus, Pai, a tua palavra, Senhor, foi ministrada nesta noite. Senhor Jesus, Pai, e por esta causa nos colocamos de joelhos, para que a gente venhamos sentir cada dia mais o seu amor. Porque muitas das vezes, Pai, vem os ataques, Pai, vem as afrontas, vem os momentos de dificuldade, de tristeza, de desânimo, Pai, de insegurança, de medo. Vem tudo, Pai, parece que fica tão conturbado dentro do nosso coração. Nos sentimos tão pequenos, tão incapazes. Nos sentimos tão inferior. Nos sentimos, Pai, tão
nesse mundo imenso, tão perdido. Mas o Senhor fala na tua palavra, Pai, que o Senhor é a cura, Pai, dos inseguros. Tu és a cura, Pai, dos rejeitados. E Tu és a direção dos perdidos. E nesta noite, Pai, venha ser a direção, Pai, daqueles que se encontram perdidos. Venha ser o amor daqueles que se encontram, Pai, desamados, que não sabem quem é o Senhor. Venha ser, Pai, venha ser a cura dos ofendidos. Porque a Tua palavra, Pai, ela é bem clara. Que a partir do momento, Pai, que nós somos transformados por ela e somos curados por ela, Pai. Ah, Senhor, outras vidas vão ser curadas por ela. Outras pessoas vão ser alcançadas por ela. E de uma forma genuína, de uma forma verdadeira. Senhor Jesus Cristo, Pai. Porque a Tua palavra fala, Pai, por esta causa nos colocamos de joelhos. E nós colocamos, Pai, de joelhos diante desta noite, Pai. Por uma razão, para Te sentir, Pai. Sentir a Tua presença nos arder em nós. Sentir o Senhor, Pai. Porque muitas das vezes, Pai, não tem sido fácil a jornada contigo. E porque servir o Senhor, Pai, é renúncia. É renunciar ao meu eu. É renunciar às minhas vontades. É renunciar às minhas... Tudo aquilo, Pai, e muitas das vezes a gente acreditamos que é certo, mas é errado. E isso se baseia no nosso próprio eu. Não, Pai, servir o Senhor é difícil. Porque o Evangelho, ele é um sacrifício constantemente. Mas é um sacrifício, Pai, que nos leva a ter uma vida plena em Ti. Assim como Paulo, Pai, quando ele teve um encontro contigo e teve ali seu entendimento aberto. Senhor, nesta noite a gente também quer ter, meu Pai, nosso entendimento aberto em Ti. Nós queremos, Pai, crucificar nossa carne e viver para Ti. Porque não é fácil, Pai. Mas nada é fácil. Porque a Tua palavra fala, Pai, que para entrar no céu, Senhor, não é fácil. Porque o céu é tomado à força. E a gente está aqui sobre essa terra lutando para que um dia a gente pudéssemos, para que a gente venhamos um dia chegar nesse céu. Para que a gente um dia poder, Senhor Jesus, poder Te abraçar, poder Te sentir de verdade. Senhor Jesus Cristo, Pai. A Tua palavra muitas das vezes nos confronta com nossos próprios erros para que nós venhamos ter uma vida reta diante de Ti. Muitas das vezes dói ouvir a verdade. Só que é a Tua verdade que nos liberta, Pai. É a Sua verdade que nos transforma. O mundo quer nos calar, mas o Senhor quer nos transformar, o Senhor quer nos curar. Senhor, nesta noite, Pai, eu Te agradeço, Pai, por tudo. Te agradeço por esta palavra. Eu Te agradeço, Pai, por cada pessoa que passou nessa live. E que o Senhor possa transformar a vida delas, Pai, porque como eu sempre falo, a palavra não é minha, a palavra é Sua e falar dela é uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Que nesta noite, Pai, o Senhor, Pai, possa, Senhor Jesus Cristo, trabalhar na vida de cada um. E que cada um nessa noite, se estiver passando por momentos tristes e difíceis, eles podem, Pai, lembrar dessa mensagem de hoje, que por essa causa se coloca de joelhos. E que eles venham se colocar de joelho diante do Senhor e falar que... Porque a gente é pecador, Pai. A gente é falho. A gente nunca vai errar. A gente nunca vai acertar em tudo. Mas nós temos a graça do Teu Espírito Santo para nos direcionar os nossos caminhos. E o melhor caminho é estar na Tua presença. O melhor caminho é estar Te servindo. E assim, Pai, eu Te agradeço por tudo, Pai. E que o Senhor, Pai, possa falar mais e mais no coração de cada um. E é isso que eu Te peço, Pai, nesta noite. E eu já Te agradeço, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Fique com Deus. Muito obrigada por cada um que passou nesta live. Por cada um. Eu só tenho que agradecer. Porque todos vocês são muito especiais para Deus. E a palavra de Deus, eu só tenho que agradecer a este Deus tão maravilhoso, tão lindo, que por mais que passamos por momentos de lutas, por momentos difíceis, por momentos que achamos que a gente não vai conseguir, saiba que nós temos um Deus. Lembre-se quando você estiver triste,
se coloca de joelhos, assim como Paulo ele colocou de joelho naquela prisão, e por aquela causa ele orou, pedindo para que a palavra de Deus chegasse às pessoas que não conheciam. Se coloca de joelho diante das suas dores, de tudo que você estiver sentindo. Ore, porque Ele é o único que pode curar. Ele é o único que pode transformar a sua vida. Ore, peça a Deus, amém? E que o Deus venha falar mais e mais nos seus corações. Eu sou muito grata, estou muito feliz por mais uma live. Por mais uma live realizada, estou muito feliz. Muito feliz. E que o Senhor possa falar mais e mais no coração de cada um de vocês. Muito obrigada. Tenha uma ótima noite. Abençoada por Jesus. Fique com Deus. Amém.